Olá, sétimos anos! Vamos começar a nossa aula. Eu, professora Rosilda, o Ronaldo, nosso intérprete, e hoje nós vamos aprender sobre as mudanças na Europa feudal. Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Compreender as mudanças que ocorreram na Europa entre o século XI e o século XV. Tá? Você lembra como eram chamados os comerciantes enriquecidos que habitavam as cidades medievais? Você se recorda como surgiram as feiras da Idade Média? Os comerciantes que enriqueceram com o comércio passaram a ser chamados de burgueses, né? Pois eles viviam nos burgos, como eram denominados as cidades medievais, né? Que surgiram então a partir das rotas comerciais. Você sabe como estão organizadas as vias públicas, transporte, tratamento de esgoto, iluminação pública da sua cidade? Né? Nós temos aqui a cidade, de Paris, né? Então, a sua cidade sempre foi como você conhece hoje? Veja, as cidades hoje têm diversos problemas para serem resolvidos. Saneamento básico, né? Distribuição de energia, a organização das cidades é algo importante. E que na Idade Média gerou sérios problemas nessas cidades, né? Então aqui, ó, nós temos a letra aqui da música do Seu Jorge, tá? Vou me arriscar a cantar para vocês. Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, burguesinha, 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 burguesinha. Então, por que será? Por que o cantor se refere à personagem como burguesinha? Né? As feiras, né? Então a gente entende que as cidades surgiram a partir dessas feiras. O contato entre todas as regiões de rotas comerciais se tornou intenso a partir do Renascimento comercial, né? E no cruzamento, então, dessas rotas é que vão surgir essas primeiras cidades, tá? Não só também no cruzamento dessas rotas, mas aonde as feiras aconteciam, e algumas vezes elas aconteciam dentro de feudos, tá? As mais ricas e importantes feiras foram da região de Champagne, na França, onde acabou surgindo um núcleo comercial grande, né? Por quê? Porque o comércio foi crescendo, né? Essas feiras, elas eram itinerantes e ficavam entre 15 e 60 dias em cada cidade e aconteciam 1, 2 vezes por ano. Reuniam comerciantes de diversas partes da Europa, né? Também eram festivas, onde tinha, então as feiras não eram só trocas comerciais. Era um momento onde as pessoas também encontravam ali entretenimento, né? Onde tinham apresentações de músicos, artistas, saltimbancos que faziam números cômicos, pirofagia, dança, malabarismo. Então, era um momento onde as pessoas se sentiam mais livres, né? Por isso, nas cidades, as pessoas sentiam que elas tinham mais liberdades, né? Porque das feiras, então, vai surgir os burgos, né? Aqui nós temos a representação de uma feira medieval em Turku, na Finlândia. Tá? As mudanças, então, que ocorreram na Europa, né, elas começam com o renascimento comercial, com o renascimento urbano, né, o aumento da oferta de alimentos a partir das novas técnicas agrícolas, né, a menor necessidade, então, dos trabalhadores na produção agrícola, a partir do momento que aumenta a produção. As pessoas, nem todas elas vão precisar continuar trabalhando na produção agrícola, e aí elas vão passar a trabalhar no comércio e no artesanato. As pessoas passam a se dedicar, então, ao comércio e ao artesanato com o revigoramento dessas cidades, né? Há uma mudança significativa nessa sociedade. As pessoas vão deixar de viver no feudo, nessa sociedade que antes era estamental, né? Não havia mobilidade social, não havia mudança de classe, era o clero, a nobreza e os servos. Agora não. Agora, a partir do renascimento comercial, a partir do ressurgimento das feiras e do comércio, as pessoas podem mudar, podem migrar para as cidades e desenvolver outras atividades que não a agricultura. Vamos fazer a nossa primeira atividade. O aumento da produção agrícola, a partir do século XI, é um dos principais fatores de produção de excedentes no período medieval. Explique qual a relação entre o aumento da produção agrícola e o surgimento das feiras. Copiem essa atividade no caderno de vocês e respondam. É importante para o aprendizado de vocês que vocês façam isso.
Vocês vão responder e nós voltamos com a correção. Ok, vamos corrigir a nossa atividade. O aumento da produção agrícola, a partir do século XI, é um dos principais fatores de produção de excedentes do período medieval. Explique qual a relação entre o aumento da produção agrícola e o surgimento das feiras. Com o aumento da produção, o excedente, a sobra, passou a ser comercializado, dando origem às feiras que passaram a acontecer nos cruzamentos das rotas. Os mercadores se concentraram então nos burgos. Nós temos aqui uma imagem de uma cidade medieval, né? Veja, cercada, murada. Por quê? Para que eles passaram a cercar as cidades para se sentirem seguros. Existe alguma semelhança das cidades medievais com as cidades atuais? O burgo era um modelo, então, de uma cidade pequena, fortificada, para que não fossem atacados, né? Marcado, então, pela vida em movimento que oferecia mais liberdade. Veja, né? Eram cidades pequenas, mas para a realidade daquele período, eles tinham... Quem morava nos burgos tinha muito mais liberdade do que o indivíduo que morava no feudo e que era um servo. Então, como camponês, ele só podia ser camponês. Agora, na cidade, ele tinha liberdade para desempenhar a profissão que ele quisesse, para viver da forma como ele desejasse. Então, por isso a gente fala no sentimento de liberdade que tomava conta das pessoas que viviam nos burgos. E quem era, então, o burguês? Né? Na Baixa Idade Média, gradativamente as trocas por produtos foram substituídas por trocas
por dinheiro. Então, num primeiro momento, quando aumenta a produção agrícola, passa essa sobra, esse excedente, passa a ser trocado por outros produtos. Mas, conforme vai aumentando o comércio, passam a ser trocados por dinheiro, né? Parte desse dinheiro, então, poderia ser guardado e originando o acúmulo de riqueza. Então, os burgueses, que eram os comerciantes, que eram chamados de burgueses porque viviam nos burgos, eles passaram a enriquecer a partir do comércio. Tá? Os burgueses eram pequenos comerciantes que cresceram socialmente em virtude do acúmulo de riqueza. Eles ascenderam socialmente, eles passaram a se destacar nessa sociedade, formaram a elite dessa sociedade. Tá? Passaram a ter um status por conta da atividade comercial que eles desenvolviam. Aqui, ó, nós temos a imagem do cambista. Por quê? Porque nesse momento haviam várias moedas, né? Diversos lugares, comercializavam pessoas de diversos lugares, então havia várias moedas que precisavam ser trocadas. Então a figura do cambista, daquele indivíduo que nessas feiras ele fazia as trocas das moedas. Então o cambista e a sua mulher aqui, né? Que ele também ganhava dinheiro com essa função, exercendo essa função. Vamos para a nossa atividade. As feiras de comércio se formaram no encontro de antigas rotas comerciais e foram determinantes para o renascimento urbano. Explique como eram essas feiras. Copie no caderno de vocês, tá? Porque isso é importante para o aprendizado de vocês. Respondam e a gente volta com a correção.
Ok? Vamos fazer a correção da nossa atividade? As feiras de comércio se formaram no encontro de antigas rotas comerciais e foram determinantes para o renascimento urbano. Explique como eram essas feiras. As feiras eram itinerantes, ficavam entre 15 e 60 dias em cada cidade e também eram festivas, com apresentação de músicos e artistas. A libertação, então, das cidades, né? Grande parte das cidades medievais se localizava em terras de condes, bispos, ou seja, de nobres, né? Então, os nobres que possuíam feudos, as cidades se desenvolviam nessas terras, né? E por conta disso, os moradores eles tinham que pagar impostos através de prestação de serviço, construindo ponte, construindo estradas para que eles pudessem viver nessas cidades cujas terras tinham dono, né? Para se libertar, então, do controle, os habitantes das cidades lutaram por diversas formas, né, para conseguir maior liberdade, porque afinal eles viviam nos burgos, mas eles não tinham liberdade, né? Tinham que pagar impostos. Uma das formas, então, de conseguir maior liberdade foi por meio de rebeliões, né, contra o aumento de impostos dessas autoridades, porque eles acabavam perdendo, os comerciantes também perdiam seus lucros na medida em que eles tinham que pagar impostos para esses nobres donos das terras, né? E isso incomodava muito, não só a população, mas os burgueses, né? Outra maneira de liberdade era através, então, das cartas de franquia, onde esse documento que dava aos moradores o direito deles de administrar as cidades, né? Seria assim a emancipação da cidade. A partir da carta de franquia, eles não precisariam mais pagar impostos para os nobres, porque agora não pertencia mais aos nobres essas cidades. Com a carta de franquia, eles escolhiam então representantes que eram geralmente comerciantes ou banqueiros. É dessa época um ditado popular que dizia: o ar da cidade torna o homem livre. Então aqui retomamos a ideia de liberdade que as pessoas tinham na cidade e que se sentiram mais livres a partir então de comprar essas cartas de franquia e poder administrar essas cidades como eles quisessem, da forma como eles achavam que era melhor, tá? Então vamos para a nossa atividade, né? As cidades medievais surgiram a partir das feiras de comércio e se formaram nas terras de condes, duques ou bispos. Como era a vida dos moradores dos burgos? Copiem isso no caderno de vocês, respondam e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade? As cidades medievais surgiram a partir das feiras de comércio e se formaram nas terras de condes, duques ou bispos. Como era a vida dos moradores dos burgos? Os habitantes pagavam impostos, prestavam serviço em estradas e pontes, lutavam para conseguir mais liberdade, como a carta de franquia que dava aos moradores o direito de administrarem as suas cidades. Tá? Então vamos fazer a nossa retomada. O que nós vimos na aula de hoje? Né? Nós aprendemos que a partir das técnicas agrícolas que melhoraram a produção agrícola, passa a sobrar, passa a ter um excedente da produção que vai ser comercializado, né? Vai ser comercializado nas feiras, nos cruzamentos das antigas rotas comerciais ou até mesmo dentro de feudos, né? A partir dessas feiras, então, vão surgir as cidades medievais, os burgos, né? Os comerciantes que praticavam comércio e passam a viver nesses burgos, né, são chamados de burgueses. É uma classe que passa, então, a enriquecer a partir do comércio praticado nas cidades. Nós vimos que essas cidades não são cidades como as nossas hoje, enormes, amplas, né? Não, eram cidades pequenas, cidades fortificadas, porque eles precisavam se sentir seguros, né? Não serem atacados. Obviamente que essas cidades tinham problema, né? Porque por serem pequenas também havia falta de higiene, mas era lá que acontecia, era lá que as pessoas se sentiam livres para praticar a profissão que queriam, para viver como queriam, diferente da vida nos feudos, né? Onde as pessoas não tinham liberdade. Então a cidade medieval passava às pessoas esse sentimento de liberdade, né? Mas os moradores dessas cidades nem sempre tinham a liberdade de fazer o que queriam com a cidade, né? Então se revoltaram, se rebelaram. Por quê? Porque quando as cidades se formaram nas terras dos nobres, eles tinham que pagar impostos através de prestação de serviço, né? Construindo estradas, pontes, enfim, e isso gerava um incômodo. Então eles se rebelaram e passaram também a comprar, através das cartas de franquia, a liberdade para governar a cidade como eles queriam. Escolheram representantes que eram burgueses, que eram a parcela rica da população, para organizar essas cidades, né? Foi isso que nós vimos, então, nessa aula de hoje, né? Essa transformação a partir, então, do ressurgimento do comércio, como vai se desenvolver as feiras até o surgimento dessas cidades. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até breve.